nós vamos dar início, na verdade, ao fim, né? A finalização do nosso ciclo de relatos de experiências exitosas em pesquisa da ERP. E hoje a gente tem a apresentação do último relato, né, desse ciclo de relatos. E hoje, o tema de hoje, né, do relato é a Bolsa de Produtividade em Pesquisa, né, do CNPq, desde aí da submissão da proposta ao sucesso da captação. Né, eu quero, em nome da Comissão de Pesquisa e do Senapec, quero agradecer muito à professora Fabiana Faleiros Castro, né, por ter aceito o convite para vir falar, né, da experiência dela com a captação desse fomento. A professora Fabiana é professora associada do Departamento de Enfermagem Geral Especializada da nossa escola. Né, Fabiana, muito obrigada, viu, por aceitar o convite, e eu passo a palavra para você, então. Oi, Adriana. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço também essa oportunidade. Ser bolsista de produtividade sempre foi um desejo meu, um sonho. Acho que é o sonho de todo cientista, né? De todo pesquisador, é ter a sua produtividade reconhecida, ser reconhecida entre seus pares. Então, eu acho que foi legal essa palestra finalizar o ciclo, né? Porque faz parte da trajetória mesmo do pesquisador. Eu agradeço por terem lembrado do meu nome e pelo convite. Eu vou começar a pesquisa, mas eu gostaria de fazer uma palestra, mas eu gostaria de primeiro conhecer um pouquinho das pessoas que estão aqui nesse time. Por quê? Porque eu queria fazer uma coisa bem personalizada, para saber que etapa vocês estão. Eu fiz uma apresentação simples, mas porque eu queria conhecer as pessoas que estão assistindo a palestra. Eu já imaginava que seriam poucas pessoas, porque é uma etapa já no nível mais alto, né, da pesquisa. Então, eu queria saber um pouquinho das pessoas que estão aqui, o que elas estão fazendo, em que etapa da pesquisa elas estão, para eu poder personalizar a palestra de acordo com o interesse de quem está na sala. Então, se as pessoas que estão aqui na sala pudessem falar um pouquinho da trajetória, de etapa que vocês estão, se vocês pudessem falar para mim, eu agradeceria. Vocês querem abrir as câmeras? Nós estamos em poucas pessoas. E aí eu gostaria de saber, né, o que vocês estão fazendo, qual é o interesse de vocês na palestra, para eu poder personalizar um pouco. Alguém gostaria de falar? A Fabiana entrou agora. Quer falar, Fabiana? Porque seria bom se eu soubesse, se vocês... Fabiana, deixa eu só te falar uma coisa, até dessa questão do número de público, né? Eu não te falei, mas até você pediu o link para divulgar, mas nós nem pudemos divulgar muito depois, porque esse ano a gente ofereceu em formato de curso, foi até um equívoco, talvez, né? Porque como a gente pôs em curso, poderia estar só as pessoas que se inscreveram nesse curso desde o início. E no próximo ano a gente vai pensar em fazer de maneira diferente, porque é como você, o que você está colocando aqui é muito importante. Eu já coloquei em outro momento. Quem tem interesse, por exemplo, numa bolsa de iniciação, não é o mesmo que tem interesse nesse momento numa bolsa de produtividade. Exatamente, Então, é o quando a pessoa ciclo, se né? inscreve para o ciclo todo em formato de curso, ele pode ter interesse só naquilo que é daquele momento, é como você está colocando. Por isso que nós não temos um público, assim, um número tão grande de pessoas. Provavelmente, se não tivesse feito em formato de curso, hoje a gente teria aqui um número bem grande de pessoas, né, de docentes, inclusive, que estão iniciando, que... Né, Eu pensei que era pessoas... como se fosse ciclo de palestra, então vários ciclos de palestra, e não curso de palestra. O ideal vai ser a gente divulgar por palestra e não pelo ciclo, só considerar as pessoas que se inscreveram no ciclo como um todo, né? Mas foi uma experiência que a gente viu que não vai ser legal para os próximos momentos, né? Por isso que a gente não tem um público tão amplo nas diferentes palestras, igual a de C. Se a gente tivesse feito só divulgada de C, provavelmente teriam muitos alunos, né? Mas só considerou quem estava no porque eu imaginei assim, que na minha seria que teria o menor público, porque você pensar para IC é um público muito maior que interessa por uma IC do que numa bolsa produtividade. Sim. Mas eu acho que de qualquer forma é interessante para as pessoas saberem, né, da bolsa produtividade, porque a bolsa de produtividade ela é
ela é um planejamento de vida, assim, você não consegue criar uma bolsa de produtividade do dia para a noite, não é um edital que você submete como se você não, que você consegue preparar em 1 mês, 2 meses, 6 meses, é uma colheita, né, é uma coisa do que você plantou a vida toda. Então eu vou começar a dividir a minha tela, e no formato de bate-papo mesmo, e isso, e aí eu não sei se alguém aqui que está nessa palestra tem já a possibilidade de submeter a uma bolsa produtividade, né? Então acho que é legal, eu gostaria até de saber assim, se já tem docente aqui, se já tem gente que está na pós-graduação, que já orienta alunos na pós-graduação, para saber, e depois eu vou falar um pouquinho dos critérios que existem hoje, e no final eu vou abrir o meu projeto, meu último projeto que eu ganhei, e vou mostrar para vocês como eu organizei o projeto mesmo de uma maneira bem prática, para vocês terem ideia de como fazer. Vou dividir agora a minha tela. Vocês estão conseguindo ver, gente? Estamos sim, Fabiana. Tá. Pessoal, então, o meu nome é Fabiana Faleiro, acho que a maioria de vocês já me conhece. Eu sou professora aqui da Escola de Enfermagem. Eu sou enfermeira. Eu me formei na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, de Botucatu. Me formei em 2001. Logo em seguida, no final da minha graduação, eu prestei um concurso na Rede Sara. E fui para a Rede Sara, passei nesse concurso e fui nomeada para o Sara Belo Horizonte. E aí, lá no SARA, eu fiquei durante 11 anos na Rede SARA, como enfermeira, e durante esse período eu fiz o mestrado lá na UFMG. E lá nesse ambiente da UFMG eu conheci um professor alemão que fez um convite para mim para fazer o doutorado na Alemanha. Aí eu tirei uma licença sem remuneração na Rede SARA e fui em 2009 para a Alemanha, fiz meu doutorado lá. Aí voltei da Alemanha, continuei trabalhando alguns meses na Rede Sara e saiu o concurso aqui na Escola de Enfermagem. E era um concurso que era bem da minha área de fundamento de enfermagem, que como eu era enfermeira assistencial no Sara, era bem o que eu fazia, né? O concurso falava muito das coisas que eu fazia no meu dia a dia. E aí prestei o concurso aqui, passei, vim para cá em 2013. E desde então sou professora aqui. Entre 2014 e 2015 eu fiz o pós-doutorado na Alemanha, nos Estados Unidos, em Michigan. E também fez parte foi trabalhando aqui que eu fiz o pós-doutorado em Michigan. Então, desde 2013 eu sou docente aqui na escola. Estou contando um pouquinho da minha história, porque a Bolsa Produtividade, ela é, como eu estava falando com a Adriana, ela é um planejamento de vida como pesquisador. E ela vai levar os avaliadores, eles vão levar em conta, né, considerar todo o seu processo, como o que você fez para chegar até aqui, né? Então, vai desde a minha bolsa de iniciação científica da FAPESP, que eu tive na graduação, até os dias atuais. Tudo isso é um planejamento de vida. Então, eu queria um pouco saber de vocês por conta disso, para saber em que etapa da vida científica vocês estão. Né? Qual etapa da vida acadêmica que vocês estão e por que seria interessante vocês já se planejarem para ter uma bolsa produtividade. Ah, não, peraí, desculpa, saiu. Então, o que seria, né? Qual que é o objetivo da Bolsa Produtividade? Por que o CNPq ele dá a Bolsa Produtividade? Né? Qual é o objetivo da Bolsa? Então, eles pensaram nisso no sentido de valorizar os pesquisadores que tenham uma produção científica, tecnológica, de inovação, destaque nas suas áreas de conhecimento. Então, como se fosse uma premiação mesmo, né? Uma valorização daqueles pesquisadores que são mais produtivos nas suas áreas.
e também para incentivar o aumento, né, da produção científica, tecnológica e de inovação de qualidade. Então, tem sempre a ver com a questão científica, tecnológica e de inovação. E para selecionar projetos de pesquisa, né, que são propostos de acordo com muito rigor científico, método, e tenham os conceitos fundamentais também para a produção desse conhecimento científico. Então, antes da elaboração da proposta, é o que eu disse, a gente tem que pensar no planejamento da carreira acadêmica, né? Como a gente planejou a nossa carreira para ter os requisitos fundamentais. Porque vocês vão perceber que, por exemplo, um dos critérios é a internacionalização. Então, um cientista que quer ter uma bolsa de produtividade, ele já tem que valorizar a internacionalização desde a graduação, fazendo, por exemplo, um intercâmbio, depois durante o mestrado ou o doutorado, fazendo um sanduíche, para ele já estabelecendo parcerias internacionais que promovam a internacionalização dele. Então, no meu caso, foi super importante, por exemplo, eu ter feito doutorado na Alemanha. Por quê? Porque durante o doutorado eu fiz uma parceria com o meu orientador, eu fiz parceria com as instituições que me deram a minha bolsa na Alemanha. Então, até hoje, essas pessoas continuam projetando a minha carreira, continuam financiando os meus estudos, dando bolsa para os meus alunos, eu continuo escrevendo projetos em parcerias com o meu professor alemão, o mesmo com a minha professora que me orientou no pós-doutorado. E aí, então, isso vai ajudando a gente na carreira, fazer essas parcerias internacionais, que são importantes. Então, a Bolsa Produtividade, ela requer isso, um planejamento mesmo da carreira, uma estratégia para a sua carreira. Outra coisa importante é a questão da preparação do Lattes, né, do currículo Lattes. Porque o nosso currículo Lattes, ele é congelado quando você faz a inscrição e ele fica disponível para os avaliadores. E se você não mantém o seu currículo atualizado, não sabe colocar as coisas certas no lugar certo para aparecer, né, para destacar o seu potencial, as suas fortalezas, as fortalezas do seu currículo, acaba que o avaliador não acha e não encontra, e daí não te pontua, não te avalia da maneira correta. Eu falo isso, gente, porque eu fui contemplada entre 2019 e 2020 pela Bolsa de Produtividade, mas eu tentei 4 vezes. Por isso eu falo para vocês, não desistam da primeira vez, porque cada vez que eu tentei e não consegui, foi boa para mim, por quê? Porque eu recebi um feedback da minha carreira. E esse feedback, qual que era a vantagem? Eu recebia esse feedback e sabia exatamente onde era meu ponto fraco, né? Eu muitas vezes falavam, ó, você ainda formou poucos recursos humanos, você ainda tem pouco mestrado e doutorado finalizado. Então, é super importante a gente submeter até projetos de financiamento, qualquer tipo de edital, porque a gente consegue receber um feedback de uma pessoa de fora que olha para o seu lado, que olha para a sua carreira e fala, olha, o seu ponto fraco está aqui. Né? Então, é importante, isso é um coaching gratuito que eu falo, né? Que a gente pega especialistas, que são outros bolsistas de produtividade que dão o parecer. Hoje eu dou parecer para outros pesquisadores. Então, você recebe essa orientação profissional super especializada. Por isso que a gente não tem que ter medo de se aventurar, de lançar a nossa energia e submeter para os editais, porque a gente sempre recebe esse feedback e sempre ajuda muito, né, na carreira da gente. Então, eu quero deixar claro que eu submeti 4 vezes para depois ganhar. E quais são as modalidades e valores? Atualmente, começa no PQ2, aí tem um D, um C, um B e um A. E depois o sênior. Então, o primeiro nível é R$ 1.100 por mês que você recebe direto na sua conta no primeiro dia útil e é livre de impostos, tá? É de imposto de renda. E a partir de 1D, você recebe um adicional bancada, que está aqui, ó, que é mais R$ 1.000, depois mais 1.100, 1.100, 1.300. O que é esse adicional bancada? É o valor que você pode usar para alavancar a sua carreira, para poder comprar coisas que você precisa para a sua carreira. Por exemplo, participar de um congresso, comprar um equipamento, ou pagar um artigo, alguma coisa que você precisa
a sua carreira, para alavancar a sua carreira acadêmica, você ganha esse adicional bancário. É bom sempre, antes de utilizar o adicional bancada, você olhar as regras, porque essas regras mudam sempre. Então, olhar as regras para gastar da maneira correta, pegar os recibos da maneira correta, né, fazer a prestação de contas depois da maneira correta. Agora eu vou passar para vocês os itens que são relevantes quando você está escrevendo a sua proposta. Esses itens eu tirei da última avaliação que eu fiz. Eu fiz um parecer recentemente para a Bolsa de Produtividade desse ano de 2021. E aí eu peguei todos os itens que eu tive que avaliar e escrevi aqui. E eu vou falar com vocês, vou passar cada item com vocês para a gente pensando. E aí, por favor, eu queria que vocês me passassem, né, falassem um pouquinho aí e discutissem comigo sobre isso, sobre os itens, tá? Participem aí, gente. Então, um critério. O primeiro critério é relevância, né? O quão relevante é o seu projeto, originalidade e caráter inovador da contribuição científica, tecnológica, intelectual e artística do proponente ao longo da carreira, com ênfase na atividade recente. Então, eles consideram os últimos 5 anos da sua produção. E aí, o que a gente vai olhar no currículo dessa pessoa? Essa pessoa tem uma temática bem definida? Não adianta eu ter uma produção lá com milhões de artigos, se cada artigo fala de um tema. Se você olha para a carreira acadêmica daquele pesquisador, ele não sabe com o que ele trabalha. Ele trabalhou lá com gestão de enfermagem, de repente ele trabalhou com diabetes, de repente ele trabalhou com tecnologia, depois com câncer, sabe assim, que não tem uma linha. E isso é importante, gente. Se você já está numa etapa da sua carreira, lógico que se é uma iniciação científica é diferente que ainda está experimentando. Mas chega uma etapa da carreira da gente, que a gente começa a fazer o mestrado, doutorado, que a gente tem que seguir uma linha, uma temática, um raciocínio, para você ser especialista naquilo, para você conseguir aprofundar a sua temática, né? Para ser relevante, para ser original, para ser inovador, você precisa ter propriedade do que você está falando. Então, no meu caso, por exemplo, eu trabalhei sempre com reabilitação de pessoas com deficiência. Dentro da reabilitação de pessoas com deficiência, eu trabalhei tecnologia, eu trabalhei várias coisas, competências, várias coisas que são importantes, mas sempre naquela linha de reabilitação. Isso é importante, você ter as pessoas lerem o seu currículo e ver um norte, né? Ver que você tem uma linha bem definida. Isso é importante. E ver se você consegue ir além, se você consegue inovar, se os seus projetos têm essa relevância. Como é uma medida de relevância, por exemplo? Relevância é se você tem conseguido, por exemplo, publicar em revistas indexadas, revistas com JCR, revistas que têm um impacto acadêmico importante. Se você tem conseguido financiamentos, se a sua pesquisa tem financiamento, então quer dizer, se você tem esse reconhecimento, tudo isso é importante. E aí entra dentro do mérito acadêmico e intelectual. Então, esse mérito acadêmico, o próximo critério, é mérito acadêmico, intelectual, originalidade e relevância do projeto para o desenvolvimento científico, tecnológico ou social do país, considerando adicionalmente seus potenciais de impactos e caráter inovador. Esse aqui fala do projeto de pesquisa que você vai submeter. Por quê? Porque o avaliador, além dele avaliar a sua carreira acadêmica, ele vai avaliar também o projeto que você submeteu. E aí ele vai olhar se o seu projeto tem mérito acadêmico. E se o seu projeto vai causar algum impacto, vai inovar, vai ter algum produto do seu projeto. É muito legal quando o projeto ele vai fornecer um produto para a sociedade. Então, se ele é inovador e se ele é socialmente compatível, se é socialmente interessante para a sociedade financiar a sua bolsa produtividade. E nesse sentido, depois eu vou abrir o projeto que eu escrevi, o último projeto que eu ganhei, para vocês terem uma noção de como funciona. A outra questão aqui, outro critério que é super importante, que eu já perdi bolsa 2 anos por esse critério meu, por ser o meu critério que eu tinha, era meu ponto fraco, que é a contribuição do proponente para a formação de recursos humanos altamente qualificados,
e atuação em cursos de graduação e pós-graduação. Nesse sentido, gente, para ser um bolsista de produtividade, o pesquisador tem que ser cadastrado, né? Ele tem que pertencer a um programa de pós-graduação. E não é só pertencer a esse programa de pós-graduação, ele precisa estar formando recursos humanos. O que significa isso? Recursos humanos altamente qualificados. Para você ser um bolsista de produtividade, você precisa orientar mestrado, doutorado e pós-doutorado. E já ter pelo menos, no caso da enfermagem, pelo menos doutores formados. Não adianta você estar orientando vários, isso conta ponto. Você está com muita iniciação científica orientando, mas assim, não adianta estar orientando. Você também precisa já ter orientado, que significa ser orientações concluídas. Não é só orientações em andamento. As em andamento são importantes? Sim, porque mostra que você está caminhando. Mas também eles exigem orientações finalizadas. Então, quantas estão em andamento e quantas já estão concluídas, tá? Isso é importante. No meu caso, eu tinha muita gente, muita formação de recursos humanos em andamento, em desenvolvimento, mas tinha poucas concluídas. Enquanto eu não comecei a finalizar as minhas orientações, principalmente da pós-graduação, e já ter um número suficiente de mestrados e doutorados concluídos, eu não consegui ganhar a minha bolsa produtividade. O outro critério, que também é um ponto de dificuldade das maiorias dos pesquisas, por exemplo, o último parecer que eu dei agora, a pessoa não ganhou principalmente por esse ponto aqui. Porque ela não conseguia comprovar a cooperação com grupos de pesquisa ou instituições no país e no exterior. E participação ou coordenação de projetos e redes de pesquisa. Então, o que significa isso? Primeiro, é você ter uma rede de colaboração. Nós, como pesquisadores, nós sabemos que não adianta a gente tentar pesquisar sozinho. Quem pesquisa sozinho nunca consegue uma pesquisa de grandes proporções, porque nós precisamos dessa cooperação. E aí, como que você comprova no seu currículo? Porque não adianta nada eu colocar um nome de uma pessoa, por exemplo, um nome de um pesquisador internacional no meu projeto, só colocar um nome. Se eu não colocar o que vai ser feito, se esse projeto não for feito um pedaço desse projeto no exterior, não adianta. Muitas vezes as pessoas acham que é só colocar um nome, né? Então, esse projeto dessa pessoa que veio para mim, ela só colocou um nome de um pesquisador internacional. Isso não adianta. O que vocês já fizeram juntos? Você tem artigo publicado com essa pessoa? Você tem financiamento com essa pessoa que fez uma pesquisa colaborativa, que coletou dados no exterior e coletou dados no Brasil? Você já passou um tempo na instituição dessa pessoa? 2, 3 meses? Essa colaboração, ela precisa ser fixada, ela precisa ser colocada de forma clara no seu currículo. Ela precisa aparecer no seu currículo de forma clara. Tá? Senão não comprova essa participação, essa cooperação. A sua instituição com a dessa pessoa tem um convênio firmado? Né? Então, por exemplo, as instituições, eu tenho convênios firmados com instituições da Alemanha, dos Estados Unidos, de Portugal, da Argentina, que eu consigo lá colocar o número do convênio, o número do convênio com a USP. Então, eu consigo mostrar que eu tenho um convênio estabelecido, que eu tenho uma parceria estabelecida, eu tenho financiamento com essa pessoa, eu tenho artigos publicados com essas pessoas. Aí mostra também a sua rede, não só no país, como no exterior. Então, precisa dessa rede comprovada. E outra questão também, participação ou coordenação de projetos. E aí tem um peso diferente. Quando você coordena um projeto, você é responsável pelo projeto financiado, e quando você participa do projeto, os dois pontuam. Mas você ser a coordenadora do projeto, você ter submetido, você ser o responsável pelo projeto, tem outro peso. Também você participar dos grupos de pesquisas, dos núcleos de pesquisas cadastrados no CNPq, né? A gente sabe que tem um diretório dos grupos de pesquisa. É importante você fazer parte de um grupo de pesquisa. E para você ser um bolsista de produtividade, você tem que ter é interessante também que você seja líder de um grupo de pesquisa, ou vice-líder, ou ter criado um grupo de pesquisa, ou participar de um grupo de pesquisa já existente. Mas é importante também essa participação em grupos de pesquisa. Outro critério é o grau de aderência do projeto nas áreas estratégicas habilitadoras de produção para o desenvolvimento sustentável
e para a qualidade de vida, bem como o grau de aderência ao projeto à ciência básica e fundamental. O que significa isso? O CNPq ele tem áreas estratégicas, né, que são áreas que ele preconiza para o desenvolvimento de pesquisa. E aí você precisa ler bem essas áreas e adequar o seu projeto a uma dessas áreas, para que ele tenha essa aderência, porque ele tem que, não pode ser um projeto descolado de tudo, né? Então a gente tem que também pensar se é uma área estratégica, se é uma área de desenvolvimento sustentável, se é para qualidade de vida. Então tem que ter, o projeto ele tem que ter essa aderência do projeto a essas áreas. Outra coisa que eles olham no candidato é atuação em sociedades científicas e editoria de periódicos no país e no exterior. Então, essa pessoa participa de alguma sociedade científica, associação, por exemplo, no meu caso, Associação dos Enfermeiros de Reabilitação de Portugal, eu participo. Você participa da editoria de algum periódico no país ou no exterior, não é só ser revisor de papers, né? Revisor para revistas, revisor de artigos. É importante? Sim. Mas aqui eles pedem para você fazer parte do corpo editorial, né? De uma editora, de uma revista, que são aquelas pessoas que ajudam na organização desse periódico. Tanto no país como no exterior. Quer dizer, se o seu conhecimento é reconhecido também por revistas internacionais, revistas internacionais também pedem seu parecer, também você faz parte do editorial, entendeu? Então tem essas questões. Outra questão é a atuação na gestão científica, prêmios, condecorações e outras distinções, considerando sua fase profissional. E por isso que é importante a gente participar em eventos, submeter os nossos projetos a premiações, porque essas premiações, condecorações, ou alguma forma de distinção dos seus projetos acadêmicos, elas também são reconhecidas pelo CNPq. Então, se você ganhou uma menção honrosa em algum trabalho que você submeteu, ou foi premiado em algum congresso, isso também é um reconhecimento. Eles querem saber se você é reconhecido pelos seus pares, né? Não é só o avaliador vai olhar se os seus pares, se os outros locais em que você trabalha, que você apresentou seus trabalhos, se também reconheceram a sua capacidade profissional e a sua pesquisa. E aí agora eu vou dar uma pausinha aqui e vou mostrar para vocês Quero conversar um pouquinho com vocês e mostrar também essa parte do projeto. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Façam perguntas, por favor. Pergunta não, Fabiana, mas eu até coloquei aqui, né, nas mensagens, que é extremamente importante você trazer esses itens, porque quando você lê o edital, tá contemplado o que se espera, mas não dessa forma como você traz nos itens, que eu também fiz os pareceres agora, vários, né, Fabiana? Fizemos para o Bolsa de Produtividade em Pesquisa, e eles têm mudado, por exemplo, esse ano já mudou, esses itens não eram assim no outro edital que eu fiz os pareceres, então eles já trouxeram algumas mudanças. E eu percebo, assim, cada vez um nível de exigência maior, né? Inclusive essa comprovação do trabalho em rede, assim, tem alguns detalhes a mais nessa solicitação, nesses itens desse edital, né, do que eu tinha visto em outros. Então, é muito importante, porque esses itens, quem tem acesso para avaliar em si, são os pareceristas, né? Está tudo no edital que vai ser cobrado, mas como isso é perguntado para o parecerista, não tem um formulário no edital que mostra, o parecerista vai responder tais questões sobre a sua proposta. E isso que a Fabiana está trazendo são as questões que a gente responde enquanto parecerista. É extremamente importante vocês conhecerem, porque para a gente, enquanto parecerista, quando a pessoa já coloca lá a relevância social da proposta, a relevância técnico-científica da proposta, para o parecerista fica muito claro, porque às vezes a pessoa faz uma proposta linda, mas ela mistura tudo as coisas. E aí fica muito difícil, às vezes, para a pessoa está muito claro, porque é ela que está fazendo a proposta. Então, para ela, aquilo está muito claro, mas às vezes para o outro que vai ler, para o parecerista, não está.
Então, quando você conhece esses itens que vão ser avaliados, você consegue ter clareza como você vai precisar organizar a sua proposta de maneira que fique muito claro também para o parecerista, né, onde ele vai encontrar respostas para a avaliação desses itens. Então, muito bacana, viu, Fabiana, você ter trazido os itens da avaliação. Eu pensei nisso, por quê? Porque eu pensei como que eu poderia ajudar a pessoa realmente a ter sucesso na proposta. Porque, e trazer de uma maneira prática para vocês entenderem como que o avaliador, quem vai te avaliar, recebe isso, né? Porque, como a Adriana falou, modificou muito o CNPq, não sei quem submeteu aí no último projeto no regular, né? Na bolsa, no universal, quer dizer, viu que agora vem várias caixinhas e você só tem aquele espaço para preencher. E o avaliador também é assim, eles não nos dão espaço para escrever um parecer. Vem essas caixinhas e nós vamos, dentro dessas caixinhas, avaliar. Então, é importante a gente saber como a gente vai ser avaliado, e quanto mais eu responder a essas caixinhas, que já, como a Adriana falou, quando a pessoa entrar e já ver que está lá naquela caixinha, já tem aquele título, olha, aquele é o subtítulo e eu já vou responder. Você já dá essa resposta para o seu avaliador. Isso faz muita diferença. A Carla entrou aí, e Carla. Então, se você já dá essa resposta para o seu avaliador, foi esse é o item que vai ser avaliado, eu já estou dando a resposta para o meu avaliador. É mais fácil. Outra coisa também que é importante é a questão da reconsideração, né, Adriana? Porque se você já tem essas caixinhas já prontas também, quando você for reconsiderar, eu sugiro todo mundo também fazer esse movimento de reconsideração. Quando você recebe uma negativa, você reconsiderar. Como eu disse, fui 4 vezes, eu tentei, só na última que eu ganhei. Mas nas 2 penúltimas eu reconsiderei. As 2 primeiras que eu fiz foi só para tentar fazer o exercício de me submeter, mas as outras 2 eu reconsiderei. Eu acho importante também esse exercício de reconsiderar, de fazer reconsideração, porque às vezes o seu parecerista não conseguiu ver os seus potenciais, ou o projeto ficou uma falha, então o seu currículo, como eu falei, o Lattes é importante, ele está bem estruturado para também o avaliador conseguir ver logo as coisas, né, do seu Lattes e ver sua potencialidade. Tem mais alguma pergunta? A gente pode mostrar o projeto? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não sei qual etapa que vocês estão, né? Como a gente conversou. Falando essa questão da etapa também, eu até coloquei aqui, assim, dessa que você trouxe, que é muito importante, demandar. Porque eu terminei meu doutorado, às vezes a pessoa fala, mas eu acabei o doutorado faz pouco tempo, não tenho chances, não. Muito pelo contrário, isso que a Fabiana falou no início, é muito importante, essa questão de ser um planejamento de vida do pesquisador. Né? Foi um pouco do que aconteceu comigo. Eu defendi meu doutorado em 2006 e eu já fui contemplada no edital de 2008 de produtividade em pesquisa, porque eles consideraram, provavelmente, porque eu só tinha uma aluna de doutorado que não tinha concluído ainda, e eu fui aprovada. Provavelmente, eles consideraram a grande produção num período curto de tempo de titulação, porque os critérios... Dri, já tem 15 anos que você Não, então, isso que eu ia colocar agora. Os critérios lá atrás, é isso que eu coloquei. Os critérios eles estão ficando cada vez mais exigentes. Lá atrás, eu não precisaria necessariamente ter uma titulação já de doutorado. Para a renovação, eu precisei ter titulações já. Já foi uma cobrança, né? E essa bolsa eu fui renovando a cada 3 anos. A gente submete como se fosse uma nova proposta, não é renovação. É uma nova proposta. Ou você é aprovado ou você não é aprovado. Né? Então, nos outros anos, como eu já sou há 15 anos aí, eu pude acompanhar as exigências desse edital em cada submissão. Né? Mas se você tem uma produtividade grande, não importa que, assim, se você defendeu seu doutorado há não muito tempo, desde que você preencha os critérios do edital, submeta. Submeta porque você não sabe quem e quantos estão submetendo. De repente, a sua proposta, você acha que não é suficiente, mas de repente ela está melhor que outras propostas que foram apresentadas. Então, nunca deixe de submeter. Né? A professora Zanetti, eu lembro na época que ela me incentivou muito a submeter, e eu achava que na época que não. Falei, nossa, mas eu terminei há pouco tempo o doutorado. Ela falou, não, você tem que submeter, você não sabe, né?
como que está sendo a submissão, quantos estão, quais são as outras propostas, você conhece o que você faz. Então, submeta. E eu submeti e fui contemplado. Inclusive, agradeço sempre a ela pelo estímulo que ela me deu, né? Então, assim, nunca pense que a sua proposta é inferior, que por isso você não deve submeter, né? Veja os critérios do edital. Se você preenche os critérios, comece a demandar. Porque o que a Fabiana falou é muito importante. Ter esse feedback, essa avaliação, te mostrando onde você precisa avançar, onde você precisa investir mais para uma próxima submissão, né? Então, só reforçando o que você falou, viu, Fabiana? É muito importante essa demanda. É isso mesmo, você ganha um coach gratuito, você ganha uma avaliação de uma pessoa que é super especialista na sua área, porque geralmente manda para uma área que a pessoa é especialista na sua área, e você vai ver onde você tem que melhorar, quais são as suas fortalezas. Você também vai receber elogios, então você vai falar, nossa, eu estou indo bem aqui, mas nessa outra parte eu não estou indo bem, eu preciso melhorar. Então você ganha esse feedback gratuito também. E como a Adriana tem dito, gente, está cada dia mais rigoroso, né? Mais difícil ganhar uma bolsa de produtividade. Uma, porque os recursos financeiros têm diminuído, e outra, porque o nível de especialização das pessoas também está aumentando. E aí vai aumentando a exigência. Então, antigamente não era tão importante você, por exemplo, ter internacionalização. Hoje, um pesquisador que não tem esse conhecimento internacional, que não tem essa parceria internacional, ele não ganha. Então, são critérios que foram aumentando. Financiamento. Se o pesquisador não tem financiamento, aí eu não pedi editoração, né, Adriana? Então, assim, antes era só você ser parecerista de uma revista. Agora, não. Eles querem que você faça parte de um corpo editorial da revista. Isso faz diferença. Você, por exemplo, você ser parecerista da FAPESP, por exemplo, não exigiam orientações concluídas. Hoje eles já exigem que as orientações, quando eu fui reprovada na última, na penúltima, uma das coisas que falta orientação concluída. Você tem muita orientação em andamento, mas seus recursos humanos ainda não foram concluídos. Então, você precisa ter mais conclusão do recursos humanos. E isso tudo eles vão, nos meus primeiros, eles falavam, falta publicação em revistas reconhecidas. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, esses critérios da CAPES estão todos, está um pouco bagunçados a questão dos critérios das revistas, né, da classificação das revistas, a CAPES não atualizou para a gente, mas, por exemplo, a gente sabe que tem que ter revista, por exemplo, com JCR. Então, não adianta você publicar se a revista não é reconhecida internacionalmente. Um dos critérios, por exemplo, é se ela tem JCR. Nesse momento, como nós estamos sem a avaliação da CAPES agora do que é A1, A2, com o tempo aí sem nos dar muito esse norte, a gente tem se orientado também pelo JCR. O Adriano também nem falava em redes, hoje você tem que participar de uma rede de pesquisa, né? Então, por exemplo, tem que participar de um programa de graduação, tem que estar formando recursos humanos, então é um nível que só vai aumentando, né? E a gente tem que ficar de olho nisso para conseguir preencher todos esses critérios. Apesar de hoje, eu não sei se eles. Eu não recebi notícias sobre isso, dei uma pesquisada, mas não sei nem se a Adriana sabe. Mas eles não falaram ainda em reajuste dessa bolsa, né, Adriana? Porque eu ia falar sobre isso também, que tem muitos anos que essa bolsa não é reajustada. E eu não vi nenhuma notícia. Nós ouvimos notícias sobre o reajuste das bolsas de mestrado, doutorado, mas não ouvi essa notícia aí. Você teve, Adriana, alguma notícia? Não, quando eles estavam. Até você colocou agora o slide, passou isso pela minha cabeça. Eu falei, gente, mas desde quando eu submeti lá atrás, esse valor é o mesmo, né? Eu imaginei, quando tivessem discutido os valores das bolsas, eu pensei que todas as bolsas do CNPq seriam reajustadas, quando eu vi aquela discussão, né? A única discussão que eu acompanhei foi aquela que aumentaram, né, as outras bolsas, e eu tinha entendido que seriam todas, né? Então, não estou sabendo, viu, Fabiano? Da de produtividade, não. Pelo visto, ela ficou de fora, né? Então, porque para mim não ficou claro se a bolsa produtividade seria mantida, né? E uma outra coisa, uma outra questão também que eu queria falar é sobre essa questão da renovação, né? Não é porque é lógico que se você já é uma bolsa de produtividade, a sua chance de ser contemplado novamente é maior, porque você já entende, você já chegou no nível, mas ela também precisa ser renovada. Então, a cada 3 anos, ela vale por 36 meses.
Então, a cada 3 anos você precisa renovar. Um pouco antes dela terminar, você se submete novamente para você renovar. Então, não é uma garantia que você vai renovar. Esse ano, por exemplo, a gente teve vários colegas que perderam, né, Adriana, a bolsa, que eram bolsistas de produtividade e perderam essa bolsa. Isso É, tem acontecido. a gente fala, desculpa, Fabi, mas a gente fala em renovação porque a gente fala, eu já tinha, né? Eu consegui de novo, eu renovei, mas na verdade não tem nessa renovação. Cada edital é como se fosse uma chamada, como se fosse, não, é uma chamada nova. Então, pode ser que metade daqueles que já tinham não ganhe. Por que, que é mais difícil? Né? Às vezes, quem já está tem mais chance, justamente pelo que a Fabiana falou, já conhece, já sabe como submeter, já submeteu várias vezes e não foi contemplado, já vai tendo feedback, sabe como fazer uma proposta que está mais adequada ao edital. E também, quando você tem bolsa produtividade, você tem um estímulo grande para manter essa produção, né? Porque você fala, poxa, eu sou bolsa produtividade, eu recebo uma bolsa e eu preciso fazer jus a isso, eu preciso manter, né? Essa produtividade em todos os aspectos que são exigidos quando eu submeti para o edital. Então, isso também dá aí um gás para a pessoa, né? Manter essa produtividade para um próximo edital. Né? E da duração é que a gente é PQ2, né? Que são a cada 3 anos. Mas nas outras modalidades depois tem uma diferença de anos para submissão, né, no edital. Por exemplo, um A, por exemplo, eles ficam 5 anos, né, com a bolsa, para depois poder submeter um novo edital. Sempre no ano anterior já tem que submeter. Esse é um equívoco que muitas vezes, eu que estou na presidência da comissão nesses últimos 4 anos, tenho acompanhado, muitas vezes acontece do pesquisador, por exemplo, a bolsa nossa termina em fevereiro do ano seguinte, fevereiro, março do ano seguinte. E aí o edital ele sai lá para maio, por aí. E aí a pessoa fala, mas a minha bolsa só termina o ano que vem. E a pessoa aí esquece que ela tem que submeter no edital do ano anterior, quase um ano antes, para poder ser contemplado para quando acabar a bolsa dela. Então, esse é um outro aspecto que eu chamo a atenção, porque agora eu tenho acompanhado de perto isso. Muita gente me escreve quando está perto, fala, Adriana, é nesse que eu tenho que submeter? Aí eu falo, me manda sua vigência, que aí eu oriento a pessoa. Né? Então, quem tem, fica muito atento, porque tem que submeter para novo edital quase um ano antes da conclusão da Bolsa. Isso é importante mesmo, porque entender isso, que não é que você virou bolsa de produtividade que você vai ter sempre. Né? Não sempre vai essa renovação. Agora eu vou mostrar aqui um pouquinho só de um projeto, do projeto que eu submeti, só para vocês terem ideia de como eu fiz, de como ele foi organizado. E o projeto da Bolsa Produtividade está um pouquinho diferente do Universal do CNPq, porque o Universal esse ano foi bem difícil, porque ele só deu as caixinhas para todo mundo preencher dentro daquelas caixinhas no site com um número de caracteres pré-definido. No projeto da Bolsa Produtividade, você também tem que preencher, só que ele permite que você insira um arquivo com o projeto completo. Isso aí facilita um pouco, né? Porque dá uma sequência, você consegue avaliar melhor o projeto. Eu só vou abrir rapidinho, que tem algumas coisas que eu acho que é importante mostrar. Vocês estão vendo, gente? Tá Agora, aparecendo aí? agora apareceu. Tá. Então, aqui é só um exemplo, né? Tá dando para ver direitinho o tamanho, tá bom? Tá sim, Fabiana. Estou chamando a atenção em algumas coisas aqui no meu projeto. A primeira coisa é a questão do título. Eu sempre pensei no título, o título já mostrando alguma coisa da minha internacionalização. Porque o projeto já mostra a internacionalização no projeto. Então, ciência e informação para a sociedade, desenvolvimento de um portal virtual sobre saúde e inclusão no Brasil e Alemanha.
que eu já quis colocar? Eu já quis colocar, desde o título, que era uma coisa que ia gerar um produto, então é um portal virtual sobre saúde. Então, a pessoa, o avaliador já vai ver logo que tem um produto, e ele já vê logo no título que é construído por pesquisadores, vai ser desenvolvido por pesquisadores de 2 países. Isso já fortalece a sua proposta. Então, se a sua proposta envolve essa parceria internacional, se ela envolve 2 países, você já colocar no seu título, isso já ajuda a chamar a atenção para o seu título. Em seguida, eu sempre coloco a equipe desenvolvedora. Quem são essas pessoas que vão desenvolver esse projeto? Né? Então, esse projeto meu já tinha um financiamento. E aí eu coloco sempre os parceiros, por exemplo, eu tenho parceiros aqui da própria universidade que participaram, os parceiros de outras universidades do Brasil. Então, assim, ó, aqui da USP, de Santa Catarina, de Minas Gerais, da Paraíba. Então, todos os pesquisadores que vão contribuir, que já são professores, que vão contribuir com o desenvolvimento da minha proposta, eu já coloco também como equipe desenvolvedora, que já mostra que é um projeto que vai ser construído já em cooperação. Então, eu coloco os professores, em seguida eu coloco profissionais, que eu tenho, por exemplo, profissionais da Rede Sara que me ajudam a desenvolver o meu projeto. Eles já entram assim também como profissionais. Depois eu coloco os alunos da pós-graduação, os meus alunos que são envolvidos com o projeto, que vão colaborar. Os alunos da graduação, então, por exemplo, é um projeto que tinha questão de informática, então era importante eu colocar alguém da informática, envolve publicidade, então alguém do jornalismo, é importante também a gente colocar pessoas que tenham a ver também a interdisciplinaridade do projeto. Em seguida, eu coloco os meus parceiros internacionais, né? Quem são os parceiros, de onde eles são. Então, tinha um parceiro da Alemanha e 2 de Portugal que também participam dessa pesquisa. E é importante dentro do projeto, gente, como eu disse, não adianta eu só dizer que vai participar, mas dentro do projeto eu colocar qual é o papel de cada um nessa participação. E como era um projeto também que tem alunos do professor Kepler, tinha 2 alunas da Universidade de Dortmund, que eu também sou orientadora lá. Então, eu também coloquei as minhas orientandas da Universidade de Dortmund. Isso é só para mostrar para vocês, assim, que você tem que mostrar que o seu projeto tem também mão de obra para ser executado. Se é um projeto grande, não adianta você colocar um super projeto grande e colocar só você e uma orientanda sua. Hoje em dia já não dá para você fazer um projeto da envergadura que eles exigem com uma equipe pequena. Aí vem o resumo, né? Depois eles pedem o contexto do projeto. Que aí você já coloca. É importante, gente, essa questão do contexto do projeto, o que eu acho importante colocar? Se o projeto já está no comitê de ética, já foi submetido, que pé está esse projeto? Eu percebo que também é importante que o projeto já esteja em andamento, então já tem um embasamento, que não é um projeto que está vindo do nada. Tem que ser um projeto que é fruto do seu grupo de pesquisa, que é fruto da sua trajetória, não pode ser um projeto que venha do nada. No meu caso, o projeto já estava até financiado, ele já tinha um financiamento do Probral. Isso também fortaleceu muito o meu projeto, porque era um projeto de pesquisa que eu estava pedindo, mas que a CAPES, eu estou pedindo a Bolsa de Produtividade para o CNPq, mas a CAPES já financiou esse projeto. Já estava financiado pelo projeto da CAPES. Eu já mostrei para o meu avaliador que eu tinha como executar esse projeto. Aí vem os objetivos gerais específicos. É importante também o objetivo, como avaliador, o que a gente olha? A gente olha os objetivos específicos e olha se a pessoa colocou no método dele como ele vai cumprir cada um dos objetivos, que faz parte dessa questão da coerência metodológica, né, do projeto. Se o seu método, agora eu coloquei os objetivos, o meu método está explicando cada um dos objetivos, ele está explicando como que eu vou executar cada um desses objetivos. Aí vem a questão do método, os aspectos éticos, o local do estudo. Então, como no meu caso, e tinha outras parcerias, aqui no local do estudo eu coloco qual parte do projeto, o que vai ser feito em cada local. Aí vem a questão da amostra,
os instrumentos de coleta de dados de cada um dos objetivos específicos. Aí vem a questão da primeira etapa, a gente fez o logo, né? Já tinha um logo, uma logomarca, eu já expliquei que já tinha como que foi a escolha da logomarca do portal. Nós fizemos, no meu caso, era um portal, né? Um site, um portal de informação para pessoas com deficiência. Já contei um pouquinho da história, já tinha, por exemplo, o mapa que era provisório, mas já tinha um mapa de como seriam as páginas, como estaria organizado esse portal. A gente já tinha a versão dela para o dispositivo móvel, para o celular. Então é importante, gente, sempre colocar, se você for desenvolver um instrumento, colocar figuras, colocar coisas que ajudem o seu avaliador a entender. No meu caso, como era para pessoas de deficiência, com deficiência, a gente tinha um ícone de acesso facilitado. O que é isso? Como que eu ia aumentar o texto, como eu diminuo o texto, como eu ponho contraste, como eu não ponho, para facilitar que as pessoas que têm dificuldade visual também consigam ler, para como aquela pessoa que tem dificuldade auditiva, eu posso aumentar a altura, eu posso, sabe, tudo isso para facilitar também o acesso e a acessibilidade, né? Acesso facilitado. E aí, no caso do meu portal, tinha uma validação internacional, né? Não é só construir, você tem uma certificação internacional. Era um selo que chama Home Code, que era um código de ética internacional que checa a qualidade das informações de saúde. Porque nós, por exemplo, nós estamos numa época que existe muito fake news e informações falsas na internet. Então, nós submetemos o nosso a uma certificação internacional europeia que avalia os sites sobre saúde do mundo inteiro. Então, tem também esse selo. Essas coisas vão fortalecendo o seu método, mostrando o seu rigor científico, o seu mérito científico, que é um dos critérios que está lá na avaliação dos avaliadores, né? Então, a gente tem que pensar nesses critérios, e aí eu coloquei esse selo, foi uma das coisas também que fortalece a sua proposta. A análise dos dados, eu dividi em 3 etapas. A questão do cronograma. Então, olha o seu edital, como a Adriana falou, tem propostas de 36 meses, tem propostas de 5 anos. Nós temos que adequar o nosso projeto também, o cronograma, à proposta, né? Então, eu dividi em 3 anos e as etapas vai de 1 a 17, elas têm que conseguir se cumprir dentro desses 3 anos. E é uma das coisas também que o avaliador vê, se a sua proposta é execuível, se o que você promete, você consegue cumprir dentro desse cronograma. Depois, o financiamento do estudo. Sempre eu gosto de colocar no método também como que eu vou fazer para pagar esse estudo. Não existe estudo científico sem financiamento, gente. Ninguém consegue trabalhar sem dinheiro. E nós, pesquisadores, precisamos começar a ter essa noção, principalmente na enfermagem, né? Que às vezes a gente quer fazer pesquisa sem recurso nenhum, né? Na raça. E não é assim. A gente tem que mostrar que tem gasto, tem um custo. Outro dia eu peguei uma proposta do Universal, lá do CNPq, para fazer um relatório, né? Para fazer uma avaliação. O pesquisador pediu tão pouco dinheiro para fazer o que ele propunha que eu olhei a proposta e falei, gente, esse pesquisador não tem noção do valor de uma pesquisa, do financiamento. Ele fez uma proposta bem redigida, uma proposta bonita mesmo de se ler, mas ele não soube pedir o financiamento, né? Então, a gente também tem que ter essa noção que a bolsa entra como financiamento, que a mão de obra entra como financiamento, que para se executar uma pesquisa, a gente precisa de um financiamento. Não dá para você escrever um método sem financiamento. Então, você vai lá, quer pedir uma bolsa de produtividade, você promete um projeto enorme, mas não tem financiamento desse projeto. O avaliador vai ver e vai falar, como é que ele vai executar isso? Né? Não tem jeito. Então, uma das coisas que fortaleceu a minha proposta foi que ela já tinha tido 2 financiamentos seguidos. Então, assim, ela estava no segundo financiamento, então já tinha esse material virtual já vinha sendo construído, né? E eu só fui aumentando a proporção e a dimensão dessa tecnologia assistível, mas ela a primeira proposta era um fórum que a gente construiu, depois fizemos uma rede social, depois passamos para um portal. Então, o avaliador foi vendo que eu fui desenvolvendo tecnologias mais simples até chegar nessa mais complexa, que envolvia até o dispositivo móvel, né, o celular. Os resultados esperados.
Lembra que um dos critérios lá está dizendo os indicadores dos produtos e tudo? Então, eu já mostrei dentro dos resultados esperados, é o que a Adriana falou, já está tudo escrito, qual é a contribuição. Então, fica fácil do avaliador ver na minha proposta quanto que eu coloquei. Então, eu coloquei quantitativamente mesmo, como eu fiz para o projeto da CAPES. Quais são os produtos acadêmicos a serem esperados? Então, quantos artigos científicos, no mínimo, esse projeto meu dá? 3. Quantos alunos vão formar nesse projeto? 6. Então, eu coloquei, formação de doutores, médicos, alunos de iniciação científica inseridos no projeto, já engajados na internacionalização. 6. Quantas palestras que nós vamos fazer sobre isso? 10. Quantas publicações de anais e revistas? Quantos pós-doutoramentos vão ser vinculados? Quantas teses e dissertações serão vinculadas? Então, assim, não adianta também, gente, prometer uma coisa que você não vai cumprir. Eu sempre coloco para baixo. Eu sempre consigo mais, assim, eu vou conseguir mais de 3 artigos científicos publicados com esse projeto, mas eu coloco 3 porque eu tenho que garantir, né, eu tenho que cumprir depois no meu relatório que eu prometi aqui. É melhor você colocar depois para mais, eu publicar 5, eu coloquei só 3, porque eu tenho que cumprir aquilo que eu fiz. Né? Então, dissertações e teses, 3. Técnico, portal virtual, quanto versão brasileira e alemã? 1 portal. Aí, adicionalmente aos resultados esperados, tem a produção e divulgação do conhecimento científico. Aí também eu coloco tudo bem descrito, gente, o que esse projeto vai gerar. Aí aqui, formação de recursos humanos. Lá não tem nos critérios, então eu coloco aqui, o que ele vai fazer esse projeto, vai contribuir com a formação de recursos humanos, se tem projeto de cultura e extensão junto, se tem iniciação científica, se tem intercâmbio entre alunos, todos os benefícios que esse projeto vai trazer em relação aos recursos humanos, eu coloco. Depois, a questão da internacionalização. Lembra que eu falei para vocês? Coloca as parcerias internacionais e já explica o que cada uma dessas pessoas vão fazer. Por exemplo, com o professor Kepler, já tinha financiamento junto. Então, ele já está diretamente envolvido nesse projeto. Né? Aí depois, relevância e impacto do projeto para o desenvolvimento científico, tecnológico ou de inovação. Aí eu dividi, eu sempre coloco uma relevância social e científica, né? Porque tem que ter uma relevância para o meio acadêmico, mas também tem que fazer sentido o projeto para a sociedade, né? A sociedade vai ter um benefício direto com esse projeto? Sim, porque a gente está fazendo informação com qualidade para pessoas com deficiência, familiares e profissionais da área de reabilitação. Então, eu deixo bem claro também essa relevância. Eu gosto, gente, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de escrever em tópicos essas coisas, para ficar bem claro. Porque quando a gente, às vezes, faz um texto muito maçante, aquele texto cheio de parágrafos, que não dá destaque, acaba que você não consegue chamar a atenção do seu leitor. E você tem que pensar que esse revisor, ele está lendo um monte de projetos e dando um monte de parecer. A gente que é parecerista, a gente dá muito parecer. Então, quanto mais destaque e mais objetivo for o seu texto, mais chances de você ter tudo do seu parecerista ler tudo que você escreveu. E aqui também outros impactos esperados em relação à ciência, ao desenvolvimento, tudo eu coloco o impacto esperado também, fiz em forma fiz até em forma de tabela. Aí depois vem compilação sucinta das atividades de pesquisa desenvolvidas pelo requerente. E aí aqui, gente, é a hora de você falar de você. A gente tem que aprender a fazer, a receber elogios e a mostrar o trabalho da gente também. Então, nessa hora, a gente não tem que ser humilde, a gente tem que realmente valorizar aquilo que a gente tem, as fortalezas que a gente tem, enfatizar as coisas que a gente tem de importante. Isso não é ser soberbo nem nada, é você, como pesquisador, mostrar para a sociedade o que você faz, né? É importante nós, como pesquisadores, principalmente nessa etapa que nós estamos vivendo, que tem muita fake news, que tem muito questionamento em relação à ciência, a gente também mostrar como que o cientista trabalha, como que é feita a ciência, como que é difícil ser um pesquisador, como que a gente tem muitas atividades, que eu sei aí que muitos de vocês devem ter
essa dificuldade, que era uma dificuldade que eu tinha, de explicar para minha família quando eu estava fazendo mestrado, quando eu estava fazendo doutorado, que isso é um trabalho, que ser cientista é um trabalho, que dá muito trabalho isso, porque muitas vezes eles continuam nos vendo como estudantes, né? Se a pessoa é só fazendo mestrado, eu só estou fazendo mestrado, não é só, eu sou um pesquisador, a sociedade precisa de mim. Então é importante nós, como pesquisadores também, mostrarmos para a sociedade o que nós estamos fazendo. E essa parte aqui é uma forma que você está mostrando também, mas mostrando para o seu avaliador o que você está fazendo, o que você fez, qual a sua capacidade para executar o projeto que você está se propondo, né? Então, é importante você destacar as coisas mais importantes. Essa questão da internacionalização é importante, das suas parcerias é importante, dos seus financiamentos, dos financiamentos que você já ganhou, da formação de recursos humanos. Aí, o que eu faço nessa parte? Eu coloco todos aqueles critérios que estão lá no edital, eu já respondo todos esses critérios aqui, para facilitar para o meu avaliador. E depois eu ponho, destaco as coisas mais importantes, por exemplo, financiamentos vigentes. Aí eu já destaco os financiamentos que eu participo. Aí a produção científica também. Eles pedem, por exemplo, a sua produção científica dos últimos 5 anos. Também você coloca a sua produção científica dos últimos 5 anos. Outra coisa, coloca artigos aceitos para publicação. Se já está no prelo, coloca que também vale, né? Já mostra que você está engajado, que você produziu esse tanto, mas que você já tem no prelo, né? Já está aceito para publicação mais 7 artigos, no meu caso lá. Olha, em 2020 eu já tenho 7 artigos para serem publicados. Já mostrei para o meu avaliador que eu estou em contínua produção, que eu estou produtivo. Aí vem capítulos de livros publicados, os livros publicados, e também orientações concluídas, as orientações em andamento. No meu caso, eu coloquei também os projetos Cultura e Extensão, porque eu tenho muitos projetos Cultura e Extensão, então eu aproveitei e já coloquei também, mostrando. No meu caso, eu sou responsável por convênios internacionais, né? Sou coordenadora de convênios internacionais. Eu coloquei também, já coloco o número do processo, o convênio, tudo é importante destacar isso para mim. Os prêmios e títulos. E aqui, demais informações relevantes sobre o projeto a ser desenvolvido. Essa parte não é obrigatória, mas eu faço questão de colocar em todos os projetos. É aqui, gente, que você também volta lá nos critérios e faz um resuminho de forma sucinta para mostrar para o seu avaliador que você preenche todos os critérios que está escrito no edital. Né? Deixar claro que ele vai ler aqui e já vai ver que você está preenchendo esses critérios. Faz um resuminho e coloca aqui. Eu nunca deixo de colocar outras informações relevantes. Porque é uma coisa que eu sei que destaca e que o revisor sempre vai dar uma olhada no que eu, como autor daquele projeto, acho relevante. É importante colocar isso. É isso, gente. Agora vem as referências. Eu quis mostrar mais ou menos como eu estruturo o projeto, de forma... você tem que pensar que o seu projeto é uma vitrine, né? Escreve o projeto e depois olha para ele, né? Olha para ele tem figuras, ele tem tabelas, ou ele está um projeto maçante que você lê lá 30 páginas, tudo a mesma coisa. Porque o seu projeto é uma vitrine, você tem que olhar para ele também visualmente e ver se ele está interessante para quem está lendo, se ele está se vendendo, né? Aí tem alguém que Exatamente, perguntou. viu, Fabiana? Às vezes a gente pega projeto, acho que até por isso, teve um ponto bom e um ponto ruim nessa questão do universal, né? O ruim é que não veio o projeto anexado, eles deram um número muito pequeno de caracteres, mas pelo menos a pessoa tinha que ir direto no assunto. Porque eu já peguei muito projeto também para dar parecer, sendo pequenos vários editais, que tem uma introdução, 30 páginas de introdução, né? Então, é ter foco, né? Trazer
Porque é aquela questão do maçante que você falou. Aí o parecerista, na hora que ele acaba de ler aquelas 30 páginas, ele fala, nossa, aí parece que ele já até perdeu a... Ele Né? cansa. Às vezes a gente esquece que o parecerista é um ser humano também, igual a gente. E se a gente for lendo um texto que vai te cansando, você vai perdendo o nível de concentração. Então, assim, ó, vamos olhar para o nosso projeto e vender o nosso projeto. A gente tem que vender o nosso projeto. A Luciana fez uma pergunta aqui, ó. Como são os pedidos de reconsideração? Tem chance, pois na minha área não existe no CNPq ultimamente. E eu mando para de fundamentos, mas é muito difícil alguém que entenda o projeto. Lu, eu também passei por isso, porque eu trabalho com reabilitação. E aí eu também não me acho muito às vezes. Às vezes eu coloco até, eu já mandei até para a saúde pública, assim, quando eu acho alguma coisa na área de saúde pública. E eu entendo que você coloca na área de fundamentos. Eu andei mudando as áreas. Depois, se você quiser a gente conversar, dar uma olhada lá. Às vezes eu mudo de área, eu mandei mudando. Às vezes eu não mando para fundamentos, por exemplo. Eu mando para uma área que eu acho que vai entender mais a minha demanda. Sabe? Às vezes eu não mando para fundamentos. E a reconsideração, como são os pedidos de reconsideração? Eu faço a reconsideração baseado no próprio parecer que eu recebo. Eu contesto cada parecer. Então, por exemplo, se tem as coisas que o parecerista me elogia, eu reforço. E olha, o parecerista está elogiando isso, 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 isso. O que o parecerista... E coloco entre parênteses as falas do próprio parecerista. Construo uma justificativa mesmo. E aí, no final, as críticas que o parecerista me deu, eu vou rebatendo. Debato crítica por crítica. Eu reconsidero tudo que eu recebo, todas as negativas que eu recebo, eu reconsidero. Eu sou carne de pescoço, que eu falo. Então, assim, por exemplo, financiamento. Eu ganho financiamento, mas eu mando 10 para eu ganhar um. Ninguém vê o tanto que eu mando aqui para eu receber um. Eu mando 10, eu reconsidero, aí eu recebo. Então a gente não desiste, não. Fica mandando reconsideração e manda todo ano. Eu falo que ó, tem uma hora que eles olham lá e falam, Fabiana, fala, gente, não aguento mais essa menina, deixa eu dar para ela parar de voltar, porque eu fico em cima mesmo. É por isso que é importante a demanda mesmo, né? Como eu falei, não deixe, não olhe para a produção e falar, não, mas acho que não é suficiente. Manda que o parecerista vai avaliar e vai te dar o feedback do que precisa melhorar, ou se não, se já atende os critérios, né? E Então você é pode pegar um importante. projeto que é seu já e dar aquele up no seu projeto, e melhorando o projeto também. O que mais Uma alguém coisa, falou? uma coisa que é importante, Fabiana, que antes eles não pediam aquela parte que você falava, né, sobre a sua trajetória. Mas desde o primeiro foi uma dica que a minha orientadora, né, ex-orientadora me deu quando eu entrei e fui submeter pela primeira vez, era iniciar, eu já começava fazendo um item extra que eu mesma colocava, que não estava lá nos itens, mas que eu falava da minha trajetória. Antes eles não pediam isso. Não E pede. agora eles começaram a colocar, né, de uns anos para cá, esse item. E é aí que você tem que vender seu peixe mesmo. Além do seu projeto, é lá que você tem que contar por que, que você merece, por que, que você preenche aqueles critérios do edital. E nesse sentido, eu quero dar uma dica. Uma dica que me deram, um empresário me deu essa dica, um CEO de uma empresa grande. Ele falou assim, Fabiana, a pessoa tem que ler a sua introdução. Eu faço todos os meus alunos fazendo a introdução do mestrado, toda a minha dissertação, toda a tese, todo o CCC, ele tem essa introdução, porque tem que te mostrar por que você está ali, de onde você veio, por que você está ali. Mas esse empresário me falou assim, Fabiana, você tem que mostrar para a pessoa que você é um pedreiro, por exemplo. Eu quero contratar um pedreiro, você é um pedreiro. Mas você tem que mostrar que você é um pedreiro, que você fez o Maracanã. Ele tem que entender que todo mundo é pedreiro, mas você não é qualquer pedreiro. Você é o pedreiro que fez o Maracanã. Por isso que eu vou te dar isso. Você está entendendo essa diferença? Que todo mundo aqui, pesquisador, todo mundo é enfermeiro. Mas por que eu tenho que dar para você esse projeto? Por que eu tenho que financiar o seu? Você tem que mostrar que você é uma pessoa capaz de executar aquilo, que você não é qualquer um. Você foi o que fez o Maracanã. Entendeu? Uma obra grande, que você participou de algo grande, que você tem condições de fazer aquilo. Né? Então, você tem que mostrar que você não é qualquer um ali. Você tem condições de fazer. A sua trajetória te dá esse embasamento. Né? No caso, a Lu aí, que trabalha com história da enfermagem. Poxa vida,
quem mais pode escrever um projeto de história da enfermagem sem ser aluno, que trabalha com isso até, tipo assim, é o pedreiro que fez o Maracanã, eu sou. Então, ela tem que deixar claro no projeto que a minha vida inteira eu trabalhei com isso. É isso que eu sei fazer. É isso que eu sou muito boa para fazer isso. Você tem que mostrar isso de uma forma, redigir essas coisas de uma forma. E nós temos que ensinar nossos alunos a fazerem isso. Ensinar nossos alunos a se autopromoverem. Porque as agências de fomento vão ler isso, os pareceres vão ler isso. E isso faz parte, a gente está vendendo o tempo inteiro, gente. Nós vendemos o tempo inteiro. Isso não é feio. Você só está valorizando aquilo que você faz, você não está mentindo. É feio se você estiver falando uma coisa que você não fez. Mas se você está falando uma coisa que você fez, você só está expondo a sua trajetória. E a Patrícia falou nesse sentido mesmo, né? Ter tocado num ponto sensível. Nosso trabalho ser visto apenas como estudo e não como trabalho. Não, a gente trabalha com a sociedade e a gente tem que mostrar mesmo. A sociedade tem que mostrar. E foi nesse trabalho de formiguinha que também a minha família começou a entender a importância do meu trabalho. É que agora eu vou fazer um print aqui, ó. Vou colocar, a gente fez essa aula de produtividade, vou colocar lá no meu Instagram. Porque foi assim que eu consegui que a minha família, por exemplo, entendesse o tanto que eu trabalho, porque eles não tinham dimensão, por exemplo, do quão importante é tudo que a gente faz palestra, que a gente vai em evento, e quanto que a gente se emociona aí no evento e vai lá apresentar a iniciação científica do aluno. Essas coisas, às vezes, os alunos vão lá no Cicusp, fala para sua família, mostra o que você está fazendo. Infelizmente, nós precisamos fazer isso, eles precisam mostrar o que o cientista faz. O nosso aluno da USP tem que mostrar o que a USP faz. Né? Isso é importante, porque a sociedade está nos vendo, nós somos vitrine. Então, mostra o que você faz na USP, mostra o que você aprende na USP. Isso tudo é um aprendizado, e aí depois a gente aprende a mostrar também para os nossos avaliadores. É ruim, né? Porque a gente está sempre. A gente vê o cientista de óculos fechadinho no nosso quarto ali, só trabalhando. Mas não dá mais para fazer ciência assim, né, Adriana? O mundo é outro. Né? O mundo é outro. Hoje a gente precisa mostrar o nosso valor para a sociedade. Por quê? Porque a ciência ela democratizou, a informação ela democratizou. E nós vamos ter que aprender a democratizar o nosso conhecimento também, mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo. Exatamente, mostrar, a Maristel falou, em uma atividade da Euraxis, né? Eu ouvi a ideia que temos que mostrar que somos a pessoa certa para executar aquela proposta. Mostrar se você quer construir uma casa, eu vou construir a casa, mas eu sou o cara que fez o Maracanã. Então, o meu trabalho tem um valor especial agregado, né? Não sou qualquer uma. Eu vou fazer um curativo, mas eu sou uma pessoa da sociedade brasileira, sabe assim? Eu tenho que mostrar que ele quer saber se você é aquela pessoa certa para executar aquele projeto, né? É isso mesmo, gente. Nós temos que aprender a fazer isso. Faz parte, a gente erra, certo e vai indo. É Só isso, lembrando gente. uma questão do financiamento, Fabiana, que você trouxe, que pediu pouco, né, para fazer o projeto. Às vezes a pessoa, ela tem a ideia de, eu vou pedir pouco, é mais fácil eu ganhar pouco, porque pode achar que eu estou pedindo muito de jeito nenhum. O orçamento, ele não é avaliado se ele é pouco ou muito, tem um teto. Você não pode passar daquele teto. Então, você não pode fazer uma proposta que vai gastar mais do que aquele teto. Só que aquilo que você pede tem que ser coerente com aquilo que você vai fazer. Então, se você vai fazer uma proposta enorme, não adianta você pedir pouco, porque uma das coisas que a gente, como parecerista, avalia é isso. Ele não tem condições de fazer isso. Ele está dizendo que tem, mas a gente está claro que não tem. Foi isso que eu falei no parecer. Ela queria construir um vídeo. Eu tinha acabado de construir um vídeo, por isso que eles me mandaram. Eu sabia o preço, eu sabia que no mínimo, vou falar o preço aqui, no mínimo que ela precisaria era 20 mil, que foi o que eu paguei. E ela tava, eu pichinchei muito para conseguir esse preço, e ela estava pedindo 9 mil. Então, assim, eu falava assim, como que essa pessoa quer fazer um vídeo nesse nível que ela está usando, que o método estava até bom, mas ela não vai fazer esse vídeo nesse preço, porque não tem como ela fazer esse vídeo com um profissional bom. Ela pagar esse E aí a preço. gente já pensa na qualidade que vai ser o resultado, E né? aí, no meu parecer, eu escrevi isso, assim, ó, esse orçamento, tá? Porque às vezes você perde uma proposta, eu até aprovei, mas às vezes ela perde uma proposta que também você não está sendo coerente. A pesquisa tem um valor, tem uma quantidade, a gente precisa aprender. E assim, nos Estados Unidos, as pessoas nem mandam. Se vem um edital que paga muito pouco, ninguém manda proposta.
Então, eles já entendem assim, ó, ou você dá dinheiro para pesquisa, ou você não vai ter proposta. E a gente não pode sucatear. Quando um pesquisador sucateia, isso é sucateamento. Ele pede tão pouco para desenvolver uma pesquisa, ele está sucateando a ciência também. Na minha opinião, eu acho. Não é isso mesmo, porque a gente vai pensar também aí nessa questão da qualidade do resultado. Não adianta você pedir pouco para fazer algo de, né, que não tem qualidade, porque está sendo gasto um dinheiro para algo que não tem qualidade, né? Então, é isso que a gente avalia também na proposta. Alguém tem alguma pergunta a mais para a professora Fabiana? Não? Fabiana, foi muito rico, viu? Muito rico mesmo, muito rica a apresentação, né? Eu agradeço muito. Estou agradecendo aqui, né? No chat também agradeço, também concordo, Patrícia, que é uma inspiração, né? Toda a trajetória da professora Fabiana, né? E na verdade a bolsa ela só vem, né, confirmar tudo isso, né? Porque todos esses aspectos que ela apontou aqui são avaliados, né, quando a gente submete a proposta. Né? Então toda a sua trajetória como pesquisadora é avaliada naquele momento. Então, Fabiana, parabéns, né, pela trajetória e assim agradeço muito, né? Esse é um dos motivos também da gente ter convidado você, né, para estar aqui fazendo essa apresentação, porque eu também acho que é inspiração, né? Então, acho Eu que que seria agradeço, uma gente. E eu pessoa. quero fazer minha propaganda tirando uma foto de vocês aí, claro. Vamos tirar a foto. Gente, obrigada, viu, por terem participado do nosso curso, né? As pessoas que tiveram aí vários momentos com a gente, né? Mesmo quando o tema aí às vezes não seria o grande foco, mas sempre nós tivemos aqui um número importante de pessoas considerando as inscrições do curso. Então, obrigada mesmo, e obrigada, Lilian, viu? Que é a Lilian que ajudou a gente na coordenação desse curso aí, desde a inserção lá atrás, né, no Apolo, tudo, e acompanhou todas as palestras, né, Lilian? Muito obrigada, viu? Então vamos lá, gente. Alguém mais quer abrir a câmera aí para aparecer? Vamos abrir aí, gente. O povo está tímido, né? Vamos lá, vamos lá. Então tá, vamos tirar foto, peraí. Eu mando para você também, tá, Lívia? Vamos lá, o meu fundo não tá dando certo aqui, porque eu não tô conseguindo mudar o fundo, mas vai o fundo do laboratório aqui mesmo. Então vamos lá, gente. 1, 2, 3 e. Aí, deixa eu ver se deu certo. Deu certo, gente. Vou divulgar aqui. Posso divulgar? Muito Obrigada, obrigada pela viu, pessoal? oportunidade, gente. Boa Um semana para abraço para vocês. todos, viu? E que todo mundo consiga ser bolsista da produtividade, que a gente precisa fortalecer todo mundo.